Fala pessoal da BabFox, mais uma aula para aurir o conhecimento de vós todos, legal? Nessa aula vamos observar o que são as views, legal? Que diabo é isso? Vamos aqui na barra NS11, temos as views, olha que legal, vimos praticamente tudo daqui, bacana? Views, o que são as views? Vamos colocar o seguinte, y_abapfox, underline, Bom, deixa eu explicar primeiro o que é uma view. Vamos aqui na barra OS16. Nós temos algumas tabelas, por exemplo, a deixa eu ver aqui se eu acho, Custom, que é a tabela de clientes, é isso? Table Selected Fields. Olha que legal. É a tabela de clientes. Cada cliente, no caso, tem um ID, certo? Esse ID, cada cliente tem um nome, Custom, tal, tem a rua e vários outros dados. Por exemplo, e-mail, olha que bacana. Vários dados. Temos também uma outra tabela, que é a SBook, por exemplo. A SBook, está vendo esse Custom ID? Eu vou abrir duas aqui, barra OS16 na SCustom. Por exemplo, o cliente 1 aqui. Se eu colocar aqui na outra tabela, no Custom 1, tran, cadê o Custom? Cadê? Aqui, ó, Custom ID. Então, este cliente, ele viajou todas essas vezes aqui, certo? E tem as vezes que ele voou, tem o número do voo e a data. Na tabela de cliente tem algumas outras informações, por exemplo, o nome dele, a rua, tal, e todas essas outras informações. E temos também a SPFly, que tem várias outras informações. Legal. O que é a visão? A visão é uma forma de, em vez de você ter que fazer um programa que faça um select inner join, coletando os dados de todas essas tabelas, a SAP criou uma coisa, isso aí é uma questão de visão que existe em banco de dados, as views, só que a SAP, com essa programação ABAP, essa interface, ela coloca isso já numa camada de você alterar e criar objeto aqui no SAP e ele já se replicar lá no banco de dados. Mas esse é um conceito de banco de dados. A view, ela pega vários dados de várias tabelas e exibe. Então você não precisa de um programa para fazer esse inner join. Você consegue fazer isso como uma view que ele coleta os dados dessas tabelas e exibe para você. Para isso ficar claro, vamos criar uma view entre essas três tabelinhas. A SBook, que é a tabela de voos, a SCustom, que são os clientes, e a SPFly, que tem informações sobre a rota do voo em si. Legal? Então, como é que funciona isso? Vamos criar aqui y_abapfox underline v1, vamos colocar v1 underline 02, que é o meu ID. v1 divisão 1, certo? Vamos criar aqui. Olha que interessante. Agora ele exibiu para a gente 4 opções de views. Caramba, agora ficou um pouco complicado, né? Mas eu vou colocar de uma forma bem clara, isso aqui vai ficar bem tranquilo. Database View é quando a gente quer fazer exatamente isso que a gente se propôs aqui. Pegar várias tabelas e exibir elas quando der o match. Certo? Então, se tiver essa correlação entre as tabelas, ele vai exibir para a gente. Projection View, ele funciona só para uma tabela. Esse aqui é apenas para fazer uma projeção. Então, digamos que você tem muitos campos e você quer que sejam exibidos apenas alguns. Então, você consegue esconder alguns campos. Nunca usei, nunca vi ninguém usar isso aqui. Maintenance View. É parecido com o Database View, porém, neste carinha aqui, a gente consegue, no código, fazer atualização. Então, imagina que aqui dentro a gente colete 3 tabelas, no caso que a gente vai fazer, e ele consegue atualizar as 3 de uma vez, de uma forma fácil.
Se, por exemplo, a gente criar aqui uma SM30, uma visão de manutenção, é só a gente alterar ali, ele vai já replicar esses dados para as tabelas do banco de dados. Isso aqui é bem louco, e sem envolver programação ABAP. Mas dentro do programa ABAP, se você fizer select com essa tabela que ele agrupa, a gente também consegue modificar dentro do programa ABAP. E Help View é quando a gente quer fazer esse grupo, mas com o intuito do Search Help, se a gente quiser utilizar o Search Help. Então vamos começar aqui com o primeiro, Database View, visão, S Custom, mais SBook, mais SPFly. Então, a gente tem um campo aqui que são as tabelas que vamos relacionar. E aqui o Join Condition, a gente tem os campos em que dá o match dos dados para que esse link seja feito e ele exiba para a gente. Primeira tabela, vamos colocar SCustom. A segunda, SPFly. E a terceira, SBook. Certo? O Join Condition, vamos começar com a primeira. Neste caso, é sempre importante colocar o mandante. Mandate. Então, a tabela SCustom mandate, ele vai fazer ele vai ter que ser igual aqui com mandante. Certo? Na verdade, deixa eu ver, custom. Eu vou trocar aqui, eu vou pegar essa ordem aqui, não muda nada, tá? Essa aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. A primeira relação que a gente vai fazer é o que? SCustom, que tem o ID, com a SBook, que tem os IDs, o custom IDs aqui, certo? Essa é a primeira relação. Então vamos colocar custom ID com SBook mandante, mandate, custom ID. Aqui no caso do custom ID, SCustom, o nome do campo é apenas ID. E no SBook, este campo ele chama custom ID. Então, tá vendo? Nós estamos fazendo um link entre as tabelas, igual nós faríamos, por exemplo, pelo comando inner join. Fizemos esse link e na terceira SPFly, vamos colocar aqui mandante também. Vamos colocar aqui mandate, vai ser igual a SBook mandante. E o que mais? SFly vai ser igual ao car ID, SBook car ID, con ID, SBook con ID. Então assim a gente fez, opa, deixa eu salvar aqui, request. A gente fez todo o relacionamento aqui que ele tem que dar um match para exibir os dados. Então só quando existir os registros nessas três tabelas é que ele vai ser exibido para mim. Nesta View Fields aqui, a gente vai determinar os campos que vão aparecer. Vamos clicar nesse Table Fields. Aqui ele vai ter as três tabelas. Vamos supor aqui que a gente queira todos os campos, menos o mandante. Vamos esse aqui, mais o do SPFly aqui. E mais o do SBook. Quer dizer, campo pra caramba. Nesse caso aqui, vamos só tirar o car ID e con ID, porque eles já vão aparecer pela tabela SPFly. Então, olha a quantidade de campos que vai aparecer para a gente. Vamos salvar. Eu vou verificar a sintaxe, ver se está tudo certo. Cust type not unique. Tá vendo? Ó? Ele disse para a gente que esse cust type ele existe em duas tabelas, então eu tenho que escolher uma para que seja exibido. Quer ver? Ó? Deixa eu achar um cust type e vou deletar. Cust type, cust type. Salvar. Syntax. Tudo feito. Eu vou ativar. Eu vou pegar esta visão, eu posso vir aqui, tá vendo? Ó, Contents, que é igual ir na SE16. Ele vai pedir para mim quais campos ele quer criar para a seleção. Vamos... Ixi, mais de 40 campos. Vamos tirar aqui. Vamos colocar ID.
que é o nome do cliente. Aqui tem todos os campos, mas não queremos eles na seleção. Vamos colocar car ID, cadê car ID? Car ID. Start at, não, car ID. Car ID com ID. Então, beleza, olha, ele criou pra gente. E se a gente executar, por exemplo, para o ID 1, ele vai exibir toda a informação. Com todos aqueles campos, certo? Tudo. Então aqui vai ter o e-mail, quer ver? Aqui tem o e-mail, aqui tem o nome, tem a rua, aqui tem informações da SPFly, que são as condições do voo, tal, dados do voo. Vai ter os dados da SBook, que são a data do voo, o número do voo, e a gente colocou tudo junto. Legal? Então, dessa forma, simplesmente o cara fazendo isso, ele consegue com que o banco de dados sozinho, com que o ABAP ele sozinho intermedie essa ideia de fazer um inner join num programa. Então ele vai lá, faz a seleção inteira e traz para a gente, certo? E somente dos exercícios, dos registros que deram esse match. Então isso aqui, a ideia disso aqui é facilitar, certo? Aqui a gente tem algumas condições de select que a gente pode colocar. Por exemplo, selecionar só o cara ID AA ou alguma coisa mais específica. E aqui é o status. Ele está aqui, display. Aqui são algumas opções. Aqui, ó, você pode apenas ler esses dados quando existe mais de uma tabela, certo? Você pode criar uma visão só com uma tabela e colocar, por exemplo, algumas condições aqui e não colocar todos os campos e tal. Neste caso, você poderia atualizar, mas com mais de uma, só ler. Bacana? Legal. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui V2. V2, vou dar um create. Vamos supor que a gente queira agora fazer um maintenance view. Visão de manutenção. E vamos fazer da mesma forma. S-Custom. Entende? Olha que interessante. Para a gente fazer isso funcionar, a visão de manutenção, ela consegue atualizar mesmo mais de umas tabelas. Elas precisam ter isso aqui, ó. Tem que ter o foreign high key, chave estrangeira. Então, para isso, será que esse S-Custom não tem nenhuma? Relationships. Ah, olha que interessante. Nesse botão de Relations, ele vai procurar todas as relações que estão presas pela chave estrangeira. Então tem S-Custom, tem a SBook. Vamos copiar aqui. Não foi? SBook. Ah, tem relação aqui, ó. S-Custom. SBook. Vamos colocar SBook, vamos ver quais são as situações de cardinalidade que ela tem. Então temos a SCAR, SPFly, olha, temos a SPFly aqui. Da SPFly, vamos ver se a gente tem mais alguma relação de cardinalidade. A gente tem, por exemplo, a tabela SCAR, que é a tabela de
Scar eu acho que é a tabela, deixa eu ver aqui. S11. Scar. A gente já usou essa tabela, esqueci. Ah, de aviões. Vamos, por exemplo, usar a Scar. Então, no caso da visão de manutenção, são só tabelas linkadas com uma cardinalidade de 1 para 1 para essas tabelas que estão ligadas com Foreign High Key. Senão, ele não consegue. Principalmente porque ele tem que ter uma estrutura mais densa e mais rígida para permitir a atualização desses campos. Então, Viewed Fields, aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Deixa eu deletar esses carinhas aqui, ó, para a gente colocar da S-Book. Vamos colocar todo mundo, menos o mandante. A tabela SPFly, vamos colocar menos o car ID e o con ID. E da nossa última tabela, SCAR, que tem o car name e informações da linha aérea, né, como o URL para o site da companhia aérea e algumas outras questões. Vou salvar. Vou verificar a sintaxe. Parece que está tudo certo. Vou ativar. Ativei. E vou aqui em Maintenance Status. Olha que interessante. Eu já posso só ler, alterar, deletar e inserir. Então, se eu deletar um registro dessa tabela, ele vai deletar de todos os registros correspondentes. É algo bem assim, parrudo, né? Então, o que a gente pode fazer com esse carinha aqui? Criar, por exemplo, uma tabela de manutenção. Mas vamos simplesmente exibir os dados. No database views exist for views. Ah, interessante. Então, deixa eu ver aqui, eu não consigo só simplesmente ver aqui. Eu não consigo ir na S16 com ele. Mas o que eu consigo fazer é criar uma SM30. Deixa eu criar uma SM30 com esse rapaz aqui. Sem autorização, vamos copiar aqui para ele criar o grupo de função. Tela 1 e vamos aqui em New. Ele vai criar. Ele vai criar uma SM30 com esse poder. Deixa eu copiar aqui, vou barra SM30. Maintenance. Então ele vai aparecer uma SM30 gigantesca. Capaz até de dar store de memória. Aí. Então ele exibiu para mim tudo. A gente consegue, se a gente mexer na tela pelo Screen Painter dessa tela aqui, aumentar para ficar maior os dados aqui. Mas ele deve, olha só, ele exibiu para a gente 99.852 registros. Coisa pra caramba e tem campo pra caramba. Isso aqui pesa muito. Então o interessante é, se alterarmos alguma coisa assim aqui e salvarmos, ele vai replicar para todas as tabelas que eles estão envolvidos. Isso é muito legal. Bacana? E essa tabela aqui a gente consegue usar no código ABAP para ler e modificar por update ou deletar um registro, tudo no código ABAP sem precisar nos preocuparmos com selecionar 3 tabelas pelo select. Então isso aqui isso aqui veio para facilitar mesmo, certo? E a última que tem, mas a gente não vai criar, mas apenas para vocês saberem que é a create o help view. Ele apenas vai funcionar para ser usado com o search help. Então se você tem 3 tabelas e quer fazer aquela correlação com restrição de valores igual a gente fez naquele programa do search help, o procedimento é o mesmo, tá vendo? Ó? A gente coloca as tabelas, coloca os campos e depois, a partir dele, conseguimos, deixa eu ver aqui, select conditions, fazer esse trabalho. Eu particularmente nunca fiz um search help dessa forma, certo? Mas isso aqui é mais ou menos utilizado aí no SAP, não é muito comum. O mais comum mesmo são essas duas visões,
certo? A visão de manutenção e a visão de database. Legal? Eu acho que isso, a gente conseguiu abranger bastante coisa das visões e vou fazer um exercício bem legal para vocês aqui. E espero que tenham gostado e até a próxima aula.